Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado André Siciliano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem através da TV Iralege e também que nos acompanham pelas redes sociais. Terminamos hoje esta sessão, o expediente normal, exatamente ouvindo o governador do estado, o senhor Pezão. É pena que ele não tenha continuado nesta sessão, inclusive para ouvir os pronunciamentos dos deputados, das deputadas e as manifestações dos companheiros que representam exatamente os servidores do estado do Rio de Janeiro. Falar de crise, todo mundo sabe que está existindo a crise. Crise esta, qual é a característica dela? É o rombo sem tamanho, exatamente, dos recursos do Estado, e que isto daí tem pai, tem mãe, tem responsáveis, e que tem que identificá-los, e que tem exatamente dizer quem é que é responsável, de fato, por isto daí. Não podemos, de forma alguma, há muito tempo, o ano passado, nós tivemos aqui o tempo todo, exatamente falando contra as isenções fiscais dado para empresas enormes, tipo Ambev, cervejarias aí, ou seja, há realmente um verdadeiro absurdo na distribuição de recursos do Estado que é dado para as grandes empresas, Ambev, Itaipava, Jaguar, Land Rover, entre outras, e é tudo isso dado pelo Estado. Para se ter noção, a previsão é que até o ano 2018, o Estado deixe de colocar nos seus cofres 35 bilhões de reais. 35 bilhões de reais faz muita falta para a saúde, faz muita falta para a educação, faz muita falta para a moradia, faz muita falta exatamente para que os trabalhadores tenham minimamente um transporte digno de que eles possam realmente utilizar e usar. Não podemos de forma alguma admitir que esta conta seja paga pelo trabalhador. E vocês vejam o seguinte, o dinheiro que foi gasto no Maracanã este que era uma reforma, aí lá vai quase 1 bilhão de reais, mais outra reforma, quase 1 bilhão de reais. Os mesmos que fizeram farra com os recursos públicos são os mesmos que estão agora querendo operar exatamente a saída da crise, jogando nos ombros dos trabalhadores a conta para ser paga por eles. Nós não podemos de forma alguma admitir isso daí. 39 milhões para a Supervia pagar a conta de luz, 53 milhões em propaganda, mais de 120 milhões previsto, 19 milhões reforma no Palácio Guanabara, 39 milhões reforma no Palácio Laranjeiras, 5,3 milhões de reais para o Bradesco. Bradesco fazer o quê? Colocar exatamente no site os boletos do IPVA, 5,3 milhões de reais. 50% de desconto no IPVA para os empresários de ônibus, enquanto aumentou as passagens exatamente para a população. Quer dizer, este é que é o grande absurdo que existe e o descrédito que hoje está se dando exatamente para este governo, que vem se mostrando despreparado e descompromissado exatamente com aquilo que deva ser as verdadeiras transformações para garantir uma condição de vida melhor para o povo fluminense. De maneira que agora nós estamos vendo, a situação não é fácil, tem que ser saída, mas também não pode jogar a culpa única e exclusivamente na falta, no desaparecimento dos royalties. Não é isto. O que tem que ser feito, é muita coisa para ser feita. Por exemplo, nós achamos que de imediato tem que começar a cortar os subsídios para essas grandes empresas. Isso não pode continuar de forma alguma. Se essa medida não for adotada, então significa que aquele discurso que ele falou aqui para sair da crise é um discurso para inglês ver.
E não é isso que o povo está querendo. O povo está querendo uma melhoria nas condições de vida, no seu dia a dia, no enfrentamento dessa precarização da vida das pessoas. Então é isso daí. Portanto, senhores e senhoras, eu acho que nós aqui, esta Assembleia Legislativa, também tem compromisso com isto e também tem responsabilidade. O governador, inclusive, disse que está enviando uma mensagem para cá. Diz que está lá 14 projetos como medidas que ele pretende colocar em prática exatamente para a saída da crise. Nós vamos fazer uma análise cuidadosa, minuciosa, exatamente para a gente saber defender aquilo que nosso entendimento deva ser defendido, que é exatamente uma melhoria na condição de vida da classe trabalhadora deste povo do estado do Rio de Janeiro. É lamentável, é um escândalo aquilo que a gente está vendo acontecer, por exemplo, em relação ao Hospital Pedro Ernesto. É um escândalo aquilo que a gente está vendo e assistindo, o que está acontecendo em relação à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso não pode continuar. Desculpas e dizer que a crise não é isto, não. Porque o dinheiro aqui das elites, o dinheiro daqueles que financiam a campanha, de muitos deles que estão hoje no comando político do país, sai exatamente das costas do trabalhador do estado do Rio de Janeiro. De maneira que nós temos que realmente dar a nossa contribuição concreta e efetiva para a saída da crise. Mas isso daí tem que ser com critérios, tem que ter uma avaliação correta e tem que realmente fazer com que todos participem do ônus e não apenas uma parcela. Classe trabalhadora, o ônus, e as elites, os bônus. Isso daí, esta desigualdade, ela é que tem que acabar, ela é que tem que terminar. E aí o que acontece é o seguinte: é importante exatamente a mobilização da classe trabalhadora do nosso Estado. É importante que o cidadão fluminense entenda que ele tem um peso muito grande quando ele se mobiliza de forma organizada para defender aquilo que é legítimo direito dele como cidadão fluminense, Eram essas as considerações. Muito obrigado, senhor presidente.